A paz do Senhor esteja em sua casa e no seu coração. O salmista diz no Salmo 119, nos versículos 1 e 2, como é feliz aquele que conhece a Deus, que o busca de todo o coração, que medita nos seus preceitos. E eu quero conversar com você nesta manhã. É possível falarmos de felicidade em meio a esta pandemia e a notícias tão difíceis que temos recebido? Seria uma alienação? Estaria o salmista vivendo desconectado da sua realidade? Não, porque ele mesmo fala no Salmo 119 dos seus problemas, das suas dores, da sua angústia. Ele diz lá: os poderosos se reúnem para me destruir. Nós não estamos desconectados da realidade. Ao contrário, nós entendemos bem o momento em que estamos vivendo. Mas podemos sim falar de felicidade. Por quê? Porque há um lugar em que essa felicidade acontece. Há um lugar secreto em que essa felicidade acontece. Nós vamos cantar sobre este lugar secreto. Jesus falou sobre este lugar em Mateus 6,6. Quando ele disse: quando você for orar, na verdade, esse termo quer dizer, todas as vezes em que você for orar, sempre que você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Isso significa um lugar secreto. Antigamente esse lugar era um cômodo da casa em que se guardavam as riquezas. Esse lugar secreto é o nosso coração, onde está a nossa maior riqueza, a presença de Deus. Se eu e você entrarmos neste lugar, a qualquer instante, seremos recompensados, porque Jesus disse: orarás ao teu Pai que te vê em secreto, e o teu Pai te recompensará. Qual é a recompensa? Essa felicidade. Essa felicidade significa estar em paz com Deus. Não existe outra maneira, não existe outro lugar em que você e eu possamos estar, para que as notícias não nos deixem prostrados a ponto de desanimarmos. Eu quero te incentivar a parar tudo o que você está fazendo para entrar nesse lugar secreto. Ele existe, ele é a presença de Deus, ele está no seu coração. Não participe do louvor de uma maneira superficial. Não faça isso. Você e eu temos a oportunidade de entrar neste lugar secreto, de desfrutar da presença de Deus agora. Você precisa desejar, escolher fazer isso agora. Pare o que você está fazendo. Entre neste lugar secreto, feche a porta e sem nenhuma formalidade, sem palavras bonitas, diga a Deus o que você está sentindo, o que você está pensando, como você está vivendo esses dias, o que está doendo. O salmista no Salmo 119, ele chega a dizer: se não fosse meditar nas palavras de Deus, o sofrimento teria acabado comigo. Eu estaria prostrado de tal forma que eu não me levantaria mais. Vamos agora receber essa recompensa, vamos falar com Deus, porque nada vai nos separar do seu amor, nada, nem esta doença vai nos separar do amor de Deus. Você entende o que eu estou falando? Você escolhe viver nesse instante numa outra dimensão? Você entende o que é ir para uma dimensão em que ninguém está morrendo, ninguém está sofrendo? Na dimensão em que Deus está, não há sofrimento, não há dor, não há angústia. E é nesse lugar que nós queremos ir agora. Vamos começar orando. Vamos fazer isso juntos. Sabe por quê? Porque não tem nenhum outro lugar que possamos ir. Como Pedro disse, para onde iremos nós? Não tem outro lugar que você possa estar para atravessar essa pandemia e dias tão difíceis e notícias tão tristes, sem que você fique completamente prostrado, se não for na presença de Deus. Nós podemos sim falar de felicidade, e você e eu vamos desfrutar dessa felicidade agora, porque ela é a recompensa dos que buscam a Deus. Vamos orar? Vamos abrir este tempo
com oração? Entra no seu coração. Se você puder, feche os olhos. Se desconecta um pouco do mundo exterior e olhe para o mundo interior. Pai querido, se Jesus disse que todas as vezes em que eu fosse orar, que eu poderia entrar no meu quarto e fechar a porta, não é um ambiente físico, é um ambiente espiritual. E eu posso fazer isso. Falar contigo agora, Deus. Desfrutar da tua presença. Ser recompensada por te buscar, Senhor. E isso tem acontecido todas as vezes em que eu falo contigo. Dia após dia, Senhor, nós temos orado. Nós estamos te buscando e o Senhor tem nos recompensado, Senhor, com alegria. É só assim que podemos, Deus, nos levantar. Ao invés de ficarmos prostrados, podemos nos levantar. Senhor, eu quero falar contigo nesta manhã e entregar a Ti, Senhor, a dor que há no meu coração, o sofrimento pelas notícias que estamos ouvindo. Não estou alienada à realidade, ao contrário, mas eu já posso experimentar de uma outra realidade. Sim, Deus, nós podemos habitar nas regiões celestiais, aonde o Senhor está, reinando soberano. Não há sofrimento, não há dor em Tua presença, Senhor. Pai querido, nós queremos entregar, consagrar, dedicar a Ti nosso louvor, nosso corpo físico. Esse é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto racional. Oferecer a Ti, Deus. Oferecer a Ti o nosso corpo como sacrifício vivo em Teu altar. Nós somos a oferta. Nós somos a oferta nesta manhã. Cada irmão em sua casa agora, cada homem, mulher, criança, cada pessoa que está neste lugar secreto, estamos unidos espiritualmente como corpo de Cristo. E Tu és o cabeça, Senhor. Ouve a nossa oração, Pai, sabendo que nada vai nos separar de Ti. Nada vai nos separar do Teu amor, Senhor. Obrigado, Deus, por nos convidar para este momento. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Profundo mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminho,
és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha.
Tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, usa tua glória, quero ver. É desse lugar secreto que nós estamos falando. O Salmo 119, no versículo 130, diz o seguinte: Deus revela seu coração a si mesmo, sua palavra. Sabe para quem? Para os simples, para os humildes. Isso é felicidade. É participar da célula com os adolescentes de 12 anos, 13 anos, e Deus revelar a eles quem Ele é. Quanto Ele nos ama. Não depende de quanto você estudou, não depende das faculdades que você fez, não depende do seu grau de cultura. Eu nasci numa igreja em que os irmãos não sabiam ler. Minha própria mamãe não frequentou, a minha mãe não frequentou a escola. Eles oravam e eles pediam que Deus lhes ensinasse a ler para poderem ler a Bíblia. Mas eles conheciam o lugar secreto, porque eles se aproximavam com simplicidade, com humildade. Jesus falou disso em Mateus 5, nas bem-aventuranças ele disse: como são felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. O reino do céu está dentro de você, ele é seu, é o lugar secreto, aonde você recebe a recompensa, a felicidade. O Senhor tem nos sustentado em meio a essa pandemia, nesse lugar secreto. Participar da célula com os adolescentes é o melhor momento da minha semana, porque o Senhor tem se revelado a nós, e Ele faz isso na reunião de oração, Ele faz isso no culto das mulheres. Elas têm um WhatsApp, irmãos, elas oram dia e noite, todo dia, por pessoas que elas não conhecem, nunca viram. Alguém tem uma necessidade, coloca lá, e as mulheres entram em oração no mesmo instante. A igreja está se reunindo agora às quartas-feiras, ao meio-dia, para orar. Nós temos ido ao lugar secreto. Deus tem revelado a nós seu amor, o seu controle sobre todas as coisas. Ele tem renovado a nossa esperança. Ele tem nos colocado em pé por causa desse lugar secreto. Nós vamos agora ao momento de oferta.
ele é tão importante quanto louvor. Porque oferta e louvor falam de lealdade. Oferta e louvor falam de responsabilidade, mas falam de prazer, de gratidão, de alegria. Só louva a Deus quem o conhece. Só oferta quem sabe que tudo é dele. Nós apenas devolvemos uma parte, mas tudo é para a glória de Deus. Vem dele e nós devolvemos para ele. Se você não tem feito isso, se você não entende o mistério de entregar tudo a Deus, pense nisso. A oferta é um privilégio só para os que conhecem a Deus. É Ele quem nos ensina sobre ofertar. É Ele quem está recebendo a nossa oferta. E é claro que no mundo físico, a igreja está aqui para administrar isso e manter toda essa estrutura funcionando, não é? Então, você pode ver aí na sua tela os dados das contas e você deve pensar nisso. O quanto você entende sobre a oferta. Tudo é oferta a Deus. O louvor, a sua oferta financeira, a sua disposição mental para ouvir a palavra de Deus que virá a seguir, tudo é oferta a Deus. Por quê? Porque Ele é o cabeça de tudo. Ele é o primeiro, Ele vem antes de tudo e nós entregamos para Ele. Enquanto você ouve essa música, pensa no quanto você tem realmente dedicado a Deus, 100%. 100%. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
pensou se já não há mais nada que a Ele não pertença? Sua vida pertence a Ele. Eu perdi a conta de quantas vezes eu chorei por vidas que o Senhor levou, mas pertencem a Ele. Tudo é dele. Seu corpo, sua saúde, sua conta bancária, tudo é dele. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Vamos orar? Você tem mais uma oportunidade para entrar no lugar secreto. Pai querido, nós te oferecemos não apenas a nossa oferta financeira. A tua palavra diz em Romanos 12:1, e Paulo diz que ele roga, ele pede, ele suplica. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifícios vivos. É o único jeito de sermos recompensados com a alegria do Senhor, de conhecermos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável a Ele. Portanto, Deus, te oferecemos nossa conta bancária, nosso trabalho, nosso futuro, nossas famílias, nossos pais, pessoas doentes, pessoas enfermas. Oferecemos a Ti, tudo é Teu, tudo é para a Tua glória, tudo está sob o Teu controle. E ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Nós recebemos a Tua alegria agora, Deus. Nós desfrutamos da Tua alegria, porque estamos na Tua presença e nela sabemos que tudo está sob o Teu controle. Nada fugiu ao Teu controle. Nada fugiu ao Teu controle. Senhor, administra, Pai, a oferta financeira para a manutenção da Tua igreja. Queremos continuar, Senhor, aqui, neste lugar fisicamente e abençoando aos irmãos em todas as esferas da vida social, Pai. Sim, abençoa os lares de cada pessoa agora que está, Senhor, assistindo esse culto, participando. Sim, Deus, envia os Teus anjos, Senhor, para cada lar agora, para cada nome que está sendo apresentado, cada pessoa que está sendo apresentada a Ti, Senhor. Lembramos, Deus, de muitos nomes, muitas pessoas. Aquele que Te busca nesse instante, receba agora, Senhor, a Tua bênção. Envia os Teus anjos para ministrarem cura, para ministrarem perdão, salvação, renovação, alegria. Envia o Teu exército celestial para abençoar todos quanto Te pedem agora, Senhor. Seja assim, Deus, para a glória do Teu nome. Seja assim, Deus, para a glória do Teu nome. Como são felizes os que Te buscam de todo o coração. Nós desfrutamos dessa felicidade. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos à oração da família, lembrando, irmãos, que o nosso Deus e Pai nos tem feito família, nos tem feito corpo. E a família da qual nós fazemos parte, como primeira instituição criada por Deus sobre a face da terra, tem essa importância de ser a base da comunidade cristã. Por isso, nós levantamos a nossa intercessão pelos nossos queridos, mas também em resposta à vontade de Deus. Por isso, coloque em mente aí as pessoas que estão próximas de você, bem perto mesmo, mas também aquelas que não estão perto de você, por conta da pandemia, desse distanciamento. Levante um clamor, faça a tua oração junto comigo agora nesse momento, orando, intercedendo e pedindo a graça, o amor e o cuidado de Deus sobre cada um dos nossos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo reunidos em culto, reunidos em família, Senhor. Ainda que alguém possa estar só nesse momento, nos assistindo, Pai, que ele se sinta família conosco, que ele se sinta e compreenda, Pai, como um só corpo. Pai, que tenha essa consciência de que nós estamos juntos, Pai,
debaixo do teu cuidado, tu que és o nosso Pai Celeste. Cuida de cada um dos nossos familiares, fortalece-nos, Senhor, nesse momento de isolamento, cuida das nossas emoções, cuida, Senhor, do nosso coração, da nossa mente. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todos digam amém. Que o Senhor te fortaleça e que a gente tenha essa consciência, essa oração constante pelos nossos familiares. Em nome de Jesus, amém. Irmão, vamos à palavra do Senhor agora, vamos ouvir a mensagem de Deus e quero te convidar a abrir no texto de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15 até o 23, que é a sequência de estudos, de mensagens que eu estou fazendo com vocês, para que a gente possa entender um pouco melhor dessa carta de Paulo aos irmãos ali na localidade, próximos da igreja de Éfeso. E como é que Deus fala conosco por meio dessa carta? Acompanhe comigo a leitura. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o de dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de todo domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, e tudo enche em todas as coisas. Ore comigo, por favor, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento em que nós lemos um texto de ensino, um texto que o Senhor mesmo inspirou, um texto que o Senhor mesmo insuflou no autor bíblico, nós te suplicamos a iluminação do Espírito Santo, de modo que todos possamos compreender um pouquinho melhor a respeito da oração, mas também da natureza do cristianismo e do cristão. Nos ajuda, Senhor. Fala conosco nesse momento. Alimenta-nos, Pai, com a Tua palavra. Fala com esse poder, Pai. Fala, Senhor, com esse vigor do qual o Senhor nos revela nesse texto. É o nosso pedido, o nosso clamor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O que Paulo faz aqui, e é o tema da nossa mensagem, Paulo ora pelos cristãos. E o que é interessante é que os cristãos devem receber a oração de Paulo. E uma coisa interessante que nós devemos perceber, que oração é uma característica, é uma atitude comum entre os cristãos. Então, quando nós falamos de oração, logo nós pensamos numa atitude que deve ou deveria ser comum entre os cristãos. Mas, pensa comigo o seguinte: qual é de fato a natureza da oração que Paulo descreve nesse texto? Porque uma coisa importante para todos nós é entender qual é a orientação de Deus. O que Deus fala a respeito desse tema que é tão comum
entre nós, né? E nós, claro, devemos ter essa atitude. Agora, a natureza da oração, primeira coisa que nós devemos perceber aqui, sempre começa com gratidão. Paulo começa agradecendo. Paulo inicia com ações de graças, agradecendo pelo amor que nos libertou, lembrando do contexto anterior, agradecendo pela salvação, agradecendo que Deus está cuidando de cada um de nós, nós que estamos peregrinando nesse mundo, Deus está nos conduzindo para a vida eterna, o que está garantido pelo selo do Espírito Santo, e, consequentemente, um cristão genuíno está debaixo das bênçãos de Deus. E nós temos que crer nessa verdade. Todos nós estamos guardados por um Deus poderoso. Somente depois de dar graças é que Paulo, então, começa a fazer pedidos a Deus, com a certeza de que ele será respondido. Por quê? Porque agora, pelos cristãos que ele está intercedendo, ele está respondendo à vontade poderosa do Deus Todo-Poderoso. A primeira característica que nós vemos no texto aqui é que o aspecto essencial da mensagem de Paulo aqui, a realidade aqui, é do ser cristão. Então, o que Paulo diz aqui é o seguinte, né, que ele faz a oração pelos irmãos, pelos santos, lembrando, Paulo está caído de joelhos, lembrando dos cristãos. E isso nos leva a uma dimensão muito interessante e importante aqui. Como é que Paulo sabe? Olha a pergunta que nos vem à mente aqui. Como é que Paulo sabe que estas pessoas da região de Éfeso são de fato cristãs? Como é que a gente sabe que uma pessoa de fato tem o seu coração em Cristo, no cristianismo? Paulo diz que depois de ter ouvido a fé dos cristãos no Senhor Jesus e do amor em direção a todos os santos. Então nós temos aqui a essência, a natureza do cristão aqui. O cristão é esse que persevera na vida cristã, aquele que continua firme apesar dos ventos contrários, e olha que os ventos contrários vêm mesmo sobre a vida de todos nós. E quando ele fala, né, que quem é crente, o cristão, é aquele que tem fé, certamente a fé que nos ensina as Sagradas Letras não é uma mera sensação. Não se trata aqui de uma resposta apressada da emoção. Não se trata aqui de um pensamento positivo. Não se trata aqui de se lançar no obscuro. A fé aqui não tem a ver com isso, porque há muita confusão no nosso meio com relação ao que é a fé. Então, o que nós temos aqui é um Paulo falando que a salvação tem como fruto a fé. O processo que teve início com o ato de Deus, um Deus que nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos selou para um futuro seguro. E olha que interessante, algo que aconteceu antes da fundação do mundo, Deus nos salvou e Deus nos salvará. E a garantia é que cada cristão leva um selo em sua vida. Nós estamos selados pelo Espírito Santo, que é a garantia que esse envio de Deus nos garante que nós chegaremos no nosso destino, porque como Paulo, como Pedro e como os autores do Novo Testamento sempre irão afirmar, nós somos forasteiros. A nossa pátria é a pátria celestial. Então, quando Paulo cai de joelhos, agradecendo a Deus, ele mostra então estas duas
realidades que definem o cristão: fé e amor, amor e fé, conhecimento da mente de Deus e prática da vida cristã. É a ideia sempre importante que nós temos que lembrar, que fé e obras sempre andarão juntas. E Tiago dirá isso: a fé sem obras é morta. Tiago 2, versículo 20. Obras sem fé é caridade para aliviar a consciência. Portanto, os dois elementos configuram o que é ser um cristão e a consciência da oração de acordo com o caráter do cristianismo. A primeira prova não é exatamente o que você faz. Então, quando a gente pensa na oração e da importância da fé para a oração, então não é exatamente o que você faz, né? A fé completa na obra que a Trindade operou na salvação, no cuidado, no ato soberano de um Deus de controlar não somente a nossa vida, mas também a nossa história. Por isso, quando a gente pensa em fé, numa pessoa que ora com fé, nós estamos pensando numa fé individual, mas uma fé não em qualquer coisa, uma fé numa pessoa. Por isso que o texto é muito claro quando diz que Paulo tem ouvido a respeito da fé daqueles irmãos no Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Essa é a primeira prova de que uma pessoa de fato é cristão. A maneira como você vive, teu comportamento, tua conduta, isso vem depois da fé, isso não vem antes. Por quê? Porque há muita gente boa, há muita gente de bom caráter, há muita gente que tem bondade no coração, mas não são cristãos. São pessoas que têm boa vontade e que têm fé na raça humana e têm fé que a humanidade irá melhorar. Gente que tem uma boa ideologia, mas é simplesmente um desejo individual a respeito das coisas desse mundo, desse sistema. Por isso que Paulo diz que o que caracteriza um cristão é a fé em Jesus e na sua obra de salvação. Perceba que quando a gente fala, então, da fé em Jesus Cristo, para um cristão, Jesus deve ocupar o lugar central em sua vida. Lembre-se o que o Novo Testamento diz: Jesus Cristo é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Jesus é o nosso tudo, nele nós confiamos, a nossa vida e o nosso futuro estão em suas mãos. Ele é o nosso Senhor e Salvador, por isso que Ele veio ao mundo não meramente para dar uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem crises. Por isso que há pessoas que fazem uma salada com relação ao conceito de cristianismo, fé e oração. A gente que de fato acredita que a fé é um pensamento positivo, que a fé é um salto no abismo, a fé é simplesmente você acreditar que uma coisa vai acontecer e aquilo de repente irá acontecer, ou então achar que a fé te livrará de todas as dificuldades e problemas. Se fosse assim, nós não teríamos relato nas Escrituras Sagradas a respeito de tantas dificuldades que o próprio grupo de Jesus passou. Por exemplo, quando eles passam por tempestades, o contato que eles têm com as mazelas da vida, as pessoas que sofrem de doenças, será que a fé me livra então de passar pelos problemas? Será que pelo fato de eu fazer um pedido a Deus, então agora estou guardado e protegido, não terei mais problemas? Irmãos, é tão séria essa questão que há pessoas que estão literalmente pirando. Estão entrando em conflito, a realidade está entrando em conflito com o seu próprio cristianismo.
Por isso é muito importante nós destacarmos aqui que uma pessoa que dobra os seus joelhos para orar, como Paulo está orando aqui, com fé, deve se lembrar que a essência do cristianismo é ter fé em Cristo Jesus. Há muita gente que está com fé no sistema. Há muita gente que tem fé na própria humanidade. Tem gente que está acreditando que isso e aquilo podem ser diferentes se tal ou tal situação for alterada, mas você não deve se esquecer que somente Deus tem o poder para trazer transformações profundas no teu coração e no meu coração. Estamos passando por uma crise. Será que Deus ficou distraído e não percebeu? Será que pelo fato de uma pessoa, então, ter um pensamento positivo e orar com um pensamento positivo, ele está livre de passar pelas dificuldades? O que dizer das pessoas que ficam doentes? O que dizer de pastores que ficam doentes? O que dizer de irmãos que foram atingidos pela Covid-19, como eu fiquei sabendo essa semana de um queridíssimo pastor, aluno, que foi meu aluno, faleceu com Covid, outro professor que está na UTI, mas além disso, pastores que passam por problemas de saúde, sérios problemas, câncer. Me lembro aqui, né, de um pastor que na verdade foi chamado o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon. Esse homem que deixou um legado, esse homem que trouxe um impacto na sua época. Um livro, A Depressão de Charles Spurgeon, que lutou com a depressão, uma realidade que atinge inúmeras pessoas na atualidade. Ele foi um pastor muito proeminente, que viveu um estado de depressão, e ele falou abertamente e proclamou a sua fé em Jesus Cristo. Por quê? Será que uma pessoa que passa por um problema não tem fé? Como eu já ouvi, por exemplo. Será que pelo fato de uma pessoa passar por dificuldades, como nós estamos passando, isso entra em conflito, muitas vezes, com um cristianismo equivocado? Por isso que Paulo, quando escreve, quando ele ora para os cristãos na região de Éfeso, possivelmente aqueles cristãos também passam por problemas. Sabe por que eu digo isso? Porque tem gente que acha que os primeiros cristãos não tinham problemas. Pensam que os primeiros cristãos não passavam por crises. Eu quero que você saiba que não é bem assim, não. Os cristãos passavam por dificuldades, eles não eram diferentes de nós. Aliás, possivelmente dificuldades diferentes das nossas, nem melhores nem piores, mas simplesmente eles sofriam das mazelas, resultado da natureza humana. Por isso que é muito importante estabelecer aqui um conceito, um princípio fundamental da oração que Paulo faz pelos cristãos, e os cristãos que devem receber a oração, e saber que o fato de Paulo ter ouvido da fé deles não significa que esses cristãos não atravessavam dificuldades, mas que o nosso Deus continua sendo o nosso sustento, o nosso tudo. Se eu passo por uma situação difícil, se eu passo pelas mazelas da vida, e eu mesmo tive uma experiência muito severa, como eu tenho compartilhado com algumas pessoas, a minha fé em Cristo não foi abalada. O Senhor continua sendo o meu contentamento. Assim como eu tenho conversado com algumas pessoas que têm passado também por situações difíceis em sua vida. Pessoas que estão com problemas de saúde, estão em tratamento. A fé no Senhor Jesus Cristo continua sendo o sustento, continua sendo a base da sua vida. Então nós não podemos aqui fazer confusão
com o que a Bíblia ensina a respeito da nossa posição em Cristo. Você foi salvo pelo Senhor, o Senhor te tocou, o Senhor te resgatou do império das trevas, mas a gente continua ainda vivendo nesse sistema. Lembre-se o que o Novo Testamento ensina: o mundo jaz no maligno, o sistema é mau. O nosso corpo envelhece. Nós sofremos de problemas físicos e emocionais. Sofremos de problemas também de ansiedade, como o pastor Luciano tem falado conosco. E a nossa posição é assumir sempre Cristo como Senhor, sentado no trono do nosso coração. Por isso, toda a petição que Paulo faz aqui, todo ele está ligado na rocha, que é Jesus Cristo. Sim, irmãos, passamos por dias difíceis. Sim, irmãos, pessoas ficam doentes. E isso não significa que essa pessoa não tem fé. Não é essa fé louca, né? Desvairada, né? Essa fé de pessoas que acham que podem declarar o que quiser e aí fazem uma inversão. Ao invés, então, de a pessoa ser serva de Deus, Deus se torna serva dessa pessoa. Porque é esse tipo de fé louca que nós temos no nosso meio, de pessoas que decretam e dão ordem, acham que Deus então tem que servi-las. Não é isso que Paulo está ensinando. A oração aqui tem como base a realidade, a dimensão de um Deus que tem o controle de todas as coisas. E nada escapa do seu controle. Nada. Deus continua sendo soberano, apesar de eu passar pelas dificuldades da vida, a passar por esgotamentos, a minha fé em Cristo Jesus não é abalada. Ele continua sendo a minha satisfação. Ele continua sendo o meu Senhor e Salvador. O selo do Espírito Santo está cravado em minha vida e na sua vida. Então você percebe que as palavras de fé e de convicção, aquilo que eu acredito como um servo de Deus, está pautado nas sagradas letras, no que o texto ensina, e não meramente nas minhas emoções. O segundo elemento ligado à oração aqui é o amor, que não só define o caráter do cristão, mas também fundamenta o que é a oração e como a oração nos impulsiona para uma prática efetiva do cuidado. O amor para com todos os santos, diz Paulo, vem depois da fé, e é muito interessante que tanto o texto em grego quanto o texto em português, primeiro ele fala de pistis, depois ele fala do agape, primeiro ele fala da fé e depois ele fala do amor. E Pedro resume essa verdade para nós lá no capítulo 1, versículo 22, tendo purificado a vossa alma, ter sido salvo pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos uns aos outros de coração. Uns aos outros de maneira ardente, diz o texto aqui. Mas isso não é natural na humanidade? Não é. Olha o que Tito 3,3 diz, descortinando a realidade da raça humana. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha isso. Por isso que a essência do cristão não é apenas ter fé e estar em Cristo Jesus, ter passado pela experiência do novo nascimento, estar caminhando rumo à pátria celestial, ter o selo do Espírito Santo, mas também se manifesta na prática efetiva, na obra que nós fazemos, no amor que nós temos uns para com os outros. Resultado desse novo nascimento. Por isso que a gente sempre deve lembrar uma coisa importante.
filho de Deus, do ponto de vista do novo nascimento, é aquele que foi tocado por Deus. Então, nem todo mundo é filho de Deus nesse sentido. Por isso que os filhos aqui manifestam uma fé inabalável no Senhor Jesus Cristo, na cruz, no sangue derramado, no sangue vertido que purifica pecados, e na sua ressurreição. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, diz Jesus, se vocês tiverem amor uns aos outros. Os que estão em Cristo amam todos os que estão na mesma relação com Cristo. Qual é a ênfase da sua vida? Do que é que você mais fala? Qual é o assunto que você mais gosta de falar? Quais são as ideias que ficam borbulhando na tua mente? Ou qual é o amor que você tem? O que é que você ama? O que é que você adora? Lembro de uma frase que eu ouvi de um erudito, que diz o seguinte: o adorador acaba ficando com a face daquilo que ele adora. E a gente tem visto muitas pessoas hoje que estão correndo atrás de tantas coisas e tudo isso vai levar a nada. Fé no Senhor Jesus Cristo e amor em direção a todos os santos. Conceito de amor aqui que não é meramente gostar, ter um sentimento por uma pessoa. A expressão agape no grego nos remete a uma atitude de bondade, de benevolência, repito, que vem depois da fé. Que vem depois de você conhecer a doutrina, que vem depois do conhecimento, que vem depois da revelação, que vem depois de você entender e se aprofundar e se dedicar realmente a conhecer a mente e a vontade do teu Criador. Ah, irmãos, sim, dedicamos muito tempo a muitas coisas, mas o que vai fortalecer a tua fé, o que vai levar você realmente a conhecer a mente e a vontade de Deus, é esse tempo que você gastará para fazer com que a sua fé cresça, para fazer com que sua fé aumente. Espera aí, pastor, que história é essa? A fé pode ser pequena, pode ser média, tem tamanho então grande? Pois é. Jesus dirá isso, por exemplo, quando os discípulos estão atravessando e passam por uma tempestade e Jesus está dormindo. E então, eles acordam Jesus e Jesus acalma tudo, traz a paz e volta para os discípulos e diz o seguinte: homens de pequena fé. Porque a fé estava lá, mas estava mirradinha, não entrou em ação. Ah, irmãos, a oração de Paulo. Que oração, que súplica, que pedido, que é o nosso pedido. É o pedido dos pastores da IBEC, é o pedido do corpo de Cristo. Para que o nosso Senhor Jesus Cristo dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Não é nas tuas vontades. Claro, eu tenho muitas vontades, eu tenho muitos desejos, mas a minha vontade, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, a minha filosofia, os meus pensamentos, não devem nortear, não devem suplantar, não devem estar acima da revelação, da mente e da vontade do Senhor. Ele revela quem é esse Jesus Cristo, aquele que ilumina os nossos corações, para que a gente mantenha a esperança viva, mesmo passando pelas mazelas da vida, pelas dificuldades. Quem está passando, sabe muito bem o que eu estou falando. Quem tem que encarar um tratamento, quem passa pelas dores da alma, quem passa pelas dores do corpo, quem está vendo o outro sofrer, exatamente isso aqui, a grandeza, a suprema grandeza do seu poder, né, tem agido com eficácia. Por isso que o que aconteceu em Cristo revela todo esse poder que Ele pede para que nós experimentemos.
pastor, mas o cristianismo não diz que nós temos à nossa disposição esse poder. Sim, inclusive o versículo 19 aqui fala de 4 palavras ligadas a essa ideia de poder, dinamis, que é a mesma palavra que está lá em Atos 1:8, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Que poder é esse aqui, né? Isso aqui é capacitação, de tornar capaz, mas há um outro termo aqui no versículo 19, energeia, para ler mais exatamente do texto grego, é um trabalho que acontece dentro do corpo de Cristo. Por exemplo, o que está acontecendo nesse exato momento, nesse culto aqui, há muitas pessoas que estão aqui debaixo de um poder, né? E esse que está na câmera, aquele que está no computador, o outro que toca um instrumento, cada uma das pessoas aqui de maneira individual exercem a sua fé, crendo e acreditando que o poder de Deus age por meio do seu trabalho, obras. Isso é energeia. Mas tem um outro termo que ele usa aqui, o termo kratos, que é um atributo da natureza divina, que é algo que age no corpo de Cristo. E o último termo, ischis. Esse termo aqui fala de um vigor que Deus disponibiliza no corpo de Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o centro, concluindo a minha mensagem. Jesus, ele é o centro do cristianismo, e um cristão é aquele que tem fé em Cristo, este que antes de ser exaltado foi humilhado. Jesus que, sendo o Senhor, Deus Todo-Poderoso, esvaziou a si mesmo e assumiu forma de servo. Ele que está acima de todo principado e potestade. Jesus Cristo, quem é esse? Esse que é aquele que tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, sobre todas as épocas, sobre todas as dimensões. O texto diz ainda que o Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo descortina para nós uma realidade extremamente importante para nós que somos cristãos. Cristo é o cabeça, o resto é corpo. E nós já falamos isso aqui. Presta bem atenção. O pastor não é a cabeça da igreja. Cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos corpo, nós somos iguais. Todos nós estamos debaixo do domínio do Senhor. Olha a fé que deve operar em nós. A igreja, sendo o corpo de Cristo, passa a ser a expressão, ou deveria ser a expressão plena do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, perceba a sequência aqui. Jesus Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus e foi exaltado como Senhor de todas as coisas. E especificamente como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Como tal, deve ser a expressão plena do Senhor Jesus nesse mundo. E agora, Cristo que assenta à destra do Pai, permanece reinando soberano sobre cada um de nós. Irmãos, cristão mesmo, cristão, que entende que deve entrar no seu quarto, fazer como Paulo fez aqui, e dobrar os joelhos, e lembrar, fazer menção dos cristãos. Um cristão tem plena capacidade, você está capacitado para captar e aprender os ensinos das Sagradas Letras. Mas há um conhecimento pleno, é isso que Paulo pede aqui. A partir do conhecimento da verdade, a nossa fé cresce. O ensino, a doutrina, a mensagem, a proclamação, a pregação, o entendimento da mente e da vontade de Deus conduz a nossa vida em fé. Por isso, a nossa oração tem um conteúdo diferente. E você percebe aqui que a oração que Paulo faz é uma oração de convicção. Por isso eu digo a você, o que dizer
O que falar? Quando eu for orar, pastor, o que é que eu devo dizer? Primeira coisa, a consciência de que você tem Cristo como centro da tua vida. Segundo, o amor que Deus colocou em você em direção aos cristãos. E em terceiro lugar, aprenda a orar a palavra de Deus, como Paulo fez. Por isso que a oração vem logo depois do ensino, dos versículos 3 ao 14. Paulo ora, e ora com fé, com amor, principalmente com conhecimento. E que nós possamos, da mesma maneira, irmãos, aprender a respeito desse tipo de oração aqui, que certamente é a oração que atingirá em cheio o coração, a mente e a vontade. A oração que Deus espera que os seus filhos façam, em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou orar com você. Depois teremos a bênção. Teremos um momento ainda de louvor, de adoração, porque faz parte também do momento de oração. Feche seus olhos, ore comigo agora. Nosso Deus e nosso Pai, essa verdade que pulsa no meu coração, que leio nas Sagradas Letras, que leio no texto, que descortina, que revela Cristo como Senhor, Salvador, Deus Todo-Poderoso. Essa realidade, Pai, essa fé no Senhor Jesus Cristo, me conduz, Pai, ao desejo, ao cuidado, segundo a Tua vontade dos santos. E que essa verdade, Senhor, atinja em cheio cada pessoa, cada cristão, cada um, Senhor, que quer cada dia mais ter a sua fé crescendo e seguindo, Senhor, nessa trilha, nesse caminho rumo ao reino dos céus. Fortalece-nos, Senhor. Nós que somos gratos pelo Teu amor, fortalece a nossa mente e o nosso coração. Coloca no Senhor a alegria pelo estudo da Tua palavra, a vontade, o desejo de Te conhecer melhor. Mas também, Senhor, coloca em nós, Senhor, essa vontade, esse desejo também de nós dobrarmos nossos joelhos, como Paulo fez, e orar, fazendo menção desses que têm fé e amor. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor, esse amor imensurável do nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todo sempre. Que você tenha uma excelente semana, medita na palavra do Senhor dia e noite, tenha o cuidado de obedecer cada uma das suas instruções e encontre contentamento no Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só